Vamos agora passar para o bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. Nós temos aqui uma ouvinte que não dá o seu nome, mas ela descreve a sua situação da seguinte maneira: frequento a igreja evangélica, já fui batizada, mas não consigo me livrar totalmente das drogas. Esta luta pessoal é contra a carne ou contra as potestades demoníacas? Eu quero dizer à nossa consulente que a luta de um cristão tem esse tríplice aspecto, que é, primeiro, o diabo. Segundo, o mundo, quando João diz em 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, que é o sistema organizado da sociedade em que vivemos e que contrasta com a forma exposta na Bíblia Sagrada para servir a Deus. Por isso Jesus disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. No capítulo 17 de João, do versículo 15 em diante, ele fez oração por nós para que não sejamos absorvidos pela sociedade na sua maneira de viver. E temos a carne. A carne são os desejos ilícitos que ultrapassam o limite deixado por Deus. Então o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 até o 21, ele fala da luta íntima que se trava entre nós e os nossos desejos ilícitos à luz da palavra de Deus. Disse ele: digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa cobiça. Cobiça é um desejo imoderado, além daquele cuidado pessoal que devemos ter para com o nosso corpo, mas ultrapassa. E aí está nesse limite que ultrapassa, é que a Bíblia então recomenda lutarmos e andarmos em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, escute bem, prezado ouvinte, veja, confira se você está dando lugar a obras da carne na sua vida. Primeiro, adultério. Segundo, prostituição. Terceiro, impureza. Pureza significa mente cheia de pensamentos delituosos. A pessoa maquina pensamentos impróprios, condenáveis, pecaminosos. Lascívia é o desejo da carne atuando. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são disputas, emulações, que é levado a pessoa a querer imitar, igualar-se com determinadas pessoas que possam ter mais posses materiais, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está que esta luta é contra a carne, e os desejos da carne são aqui manifestos, como o apóstolo Paulo mencionou.
Agora, Jesus prometeu que ao aceitarmos a sua palavra, a sua mensagem, nós seríamos libertos. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do vício. Vício que é? Um hábito mau. E esse hábito mau que está predominando a juventude dos nossos dias, além da bebida alcoólica, que é uma droga, além do cigarro, que é outra droga, apareceram drogas mais nocivas, como o crack, a cocaína, a maconha e outras mais que existem aí, que levam as pessoas, principalmente os jovens, são atraídos por elas e se sentem incapazes de se libertar. E Jesus então declarou: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, minha prezada irmã, você precisa orar mais. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Leia Filipenses 4,13, quando Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode em Jesus, Ele lhe dá meios para vencer as drogas. Esses meios são a oração, o estudo da Bíblia Sagrada, a frequência à casa de Deus, são meios de fortalecimento espiritual para nós sairmos dessa fase de derrota. Agora, cumprimento a nosso ouvinte pela sua honestidade de relatar o seu caso e pedir ajuda. E estaremos orando por você, embora não saibamos o seu nome, mas é um dever nosso de orar por você, crendo que Deus pode realizar a obra na sua vida. Temos aqui o Wagner, que ele pergunta: quem são os 3 anticristos? Eu quero dizer ao Wagner que não existe 3 anticristos. Capítulo 2 de 1 João, nós vamos encontrar no versículo 18 o escritor dizendo o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, é um. Também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então nós temos o diabo, que não deve ser confundido com o anticristo. Nós temos o anticristo, que também é chamado o iníquo, e também é chamado a besta, do capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1 em diante. E nós temos o chamado falso profeta, que acompanha o anticristo, que é um tipo de porta-voz dele. É o falso profeta. Então temos o diabo, que não é anticristo, temos o anticristo, que é a besta do Apocalipse, que é o iníquo do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 1 em diante. Ele se assenta no trono de Deus querendo parecer Deus. E é essa a função da besta durante o período da grande tribulação, que também é chamado o anticristo, e o falso profeta. E nós temos no livro do Apocalipse, então, que esses 3, o diabo, o anticristo e o falso profeta,
que é a segunda besta do capítulo 13 do Apocalipse, vão se reunir contra Cristo. Diz o capítulo 19 do Apocalipse, versículo 19: vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E no capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículo 10, declara que também o diabo vai para o mesmo lugar, o lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então queremos dizer que quando a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, passam-se 1000 anos, que é chamado período milenial, onde o diabo estará preso no poço do abismo, impedido de tentar. Depois ele é solto por um pouco de tempo, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, continuará a sua obra de enganar os que estão sobre a terra. Ele será finalmente derrotado e por fim lançado no lago de fogo, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, prezado ouvinte, tanto o diabo como o anticristo, ou a besta e o falso profeta, lançados no lago de fogo, viverão neste lugar de tormento, e de dia e de noite estarão em tormentos para todo sempre. Não serão aniquilados, mas viverão eternamente separados de Deus. Temos a Lucy que nos pergunta: a astrologia cria um vínculo com o demônio? Sim, cria um vínculo com o demônio. Nós podemos fazer a oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, a vontade do Pai Celestial, e nós então podemos ser dirigidos por Deus. E a nossa vida, se recusamos a direção de Deus, pode ser dirigida pela astrologia, que é os chamados horóscopos, pelos quais a pessoa forma também o seu mapa astral e dirige sua vida pelos signos do zodíaco, dependendo do tempo quando a pessoa nasce dentro de determinado signo. Agora, esta pessoa saiba que a prática da astrologia é uma prática demoníaca e proibida por Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12, nós temos lido frequentemente, porque a astrologia é uma prática divinatória, ou seja, uma prática de adivinhação por meio dos astros. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador.
aqui está, nem prognosticador, que também não passa de um adivinhador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador. Quem consulta uma astróloga está consultando o espírito adivinhação. Nem mágico e nem quem consulte os mortos, a prática da mediunidade. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então estas pessoas serão excluídas do reino de Deus se não se arrependerem. Daí porque é preciso que nós tenhamos cuidado. A Simone pergunta: existe ressurreição para o horror eterno? Que horror é este? Sim, existe dois tipos de ressurreição. Ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Esta ressurreição é a primeira ressurreição que se dará no arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 a 55. Num momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados. E isto que é mortal, referindo-se ao corpo, vai se tornar imortal, referindo-se ao corpo, e isto que é corruptível, referindo-se ao corpo, se tornará incorruptível. Então nós teremos corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo. Agora diz na parte final que haverá ressurreição para a condenação. Essa condenação, então, é chamado horror eterno, é a chamada Geena, mencionada por Jesus 11 vezes no Novo Testamento. Uma delas, Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer se perder na Geena a alma e o corpo. Então a Geena é o lago de fogo, onde aquele que não tiver o seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e vai fazer companhia para o diabo, para o anticristo e o falso profeta. Não é o lugar dele lá, mas porque recusa a aceitação da salvação, então irá para este lugar que a nossa consulente chama horror eterno. É o sofrimento eterno no lago de fogo, ou na Geena, ou no inferno. São palavras sinônimas.